Olá, prazer imenso. Meu nome é Tiffany e hoje eu vou começar aqui com vocês. Deixa eu colocar a câmera aqui mais para baixo. Um estudo que eu vou seguir aqui a apostila do nosso curso de maturidade do espírito. Um conteúdo poderosíssimo que eu tenho certeza que vai trabalhar muito no coração de vocês. E o nome de hoje, a nossa aula, é Porque Precisamos Saber da Diferença da Alma e do Espírito. Tenho certeza que vai ser muito poderoso para você, foi muito poderoso para mim. Quero começar esse conteúdo fazendo uma oração, se você me permite orar por você, por esse momento de conteúdo que Deus vai estar derramando sobre você de sabedoria. Espírito Santo, derrama a tua presença sobre cada um de nós, Senhor. Derrama a tua presença sobre mim. Use a minha boca, Senhor, conforme a tua vontade. Toque na vida da pessoa que agora está olhando esse vídeo, Senhor. Toque na vida dessa pessoa, derrame sobre ela cura, papai. Derrame sobre ela sabedoria. Derrame sobre ela as graças do Senhor, papai. O Senhor é glorioso e grandioso e sempre nos ouve, papai. Ora agora, Senhor, que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma e que o Senhor venha derramar os seus milagres sobre a vida dela. Que a tua presença seja constante, papai. Que o teu Espírito venha falar e testificar sobre o Espírito dessa pessoa. Derrama a tua vontade sobre nós, que sejamos mais de ti na terra e menos de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Por que precisamos saber a diferença da alma e do espírito? Isso vai mudar completamente a tua visão espiritual, vai mudar completamente a tua visão do que acontece no teu dia a dia e das experiências que você vai ter a partir de hoje. Todo homem é espírito, alma e corpo. O entendimento comum é que o homem é apenas alma, corpo. Mas a palavra de Deus claramente nos diz que o homem é um ser espiritual. Isso aqui é muito poderoso. Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito e a alma não são a mesma coisa. A palavra de Deus não usaria duas palavras para designar a mesma coisa. Hebreus 4:12, por exemplo, diz a palavra de Deus: é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Portanto, é absolutamente vital para a vida cristã sabermos a diferença entre a alma e o espírito. Por que precisamos tanto saber essa diferença? Porque o nosso Senhor, porque Deus, Ele é Espírito. Como você vai conseguir se comunicar, sentir a presença do Senhor, se você não sabe identificar o seu próprio Espírito? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Ora, para que possamos ter contato com a matéria, precisamos ser matéria. Do mesmo modo, para que possamos ter contato com Deus, que é Espírito, precisamos ser um Espírito. Não podemos ouvir de Deus com os nossos ouvidos físicos, nem tampouco olhá-lo com os nossos olhos da carne. Todavia, nós podemos conhecer a Deus pelo Espírito, pois é pelo Espírito, por meio dele, que temos contato com ele. Se falharmos em discernir o próprio Espírito, como podemos conhecer mais de Deus? Gente, olha que poderoso. O novo nascimento é algo que ocorre inteiramente em nosso espírito. O que é nascido na carne é carne, e aquele que é nascido no espírito é espírito. João 3:6. Todo aquele que é nascido no novo espírito, quando Adão pecou, ele morreu, e bem assim toda a sua descendência. A morte de Adão não foi imediatamente morte física,
mas foi uma morte espiritual. O seu espírito morreu para Deus. Isso não significa que o homem natural não tem espírito, mas o seu espírito está morto, incapaz de manter contato com Deus. O novo nascimento é renascer desse espírito para Deus, que funciona como um rádio para captação celestial. O conhecimento espiritual é adquirido diretamente no seu espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Coríntios 2,14. Não é que as coisas espirituais sejam difíceis ou misteriosas, mas o espírito do homem natural está morto e o seu rádio espiritual está desligado. Não consegue sintonizar a frequência de Deus, que vem diretamente do trono dele. Coríntios 3:6 diz que a letra mata. E João 6:63. Jesus disse que suas palavras são espírito. E se a palavra é espírito, somente o espírito pode percebê-las. Todo conhecimento que tem valor na vida cristã, ou seja, são coisas espirituais, é adquirido espiritualmente. Assim, o homem natural pode ter o seu espírito morto, não consegue entender as coisas espirituais. O problema é que muitos cristãos, apesar de ter nascido de novo, ainda usam a sua mente para compreender e entender coisas que só discernem espiritualmente. Aqueles que não sabem discernir o próprio espírito, normalmente lêem a Bíblia usando sua mente. E por isso, aproveitam muito pouco da Bíblia. A adoração é algo feita diretamente pelo nosso espírito. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. João 4:24. Deus é espírito e deve, portanto, ser adorado em espírito. Não é uma questão de forma, mas de origem. Devemos exercitar o nosso espírito se queremos adorar realmente a Deus. Se falharmos em perceber o nosso próprio espírito, a nossa adoração será comprometida e o máximo que alcançaremos será um louvor de nível da mente, da alma. Devemos orar sem cessar no espírito. Efésios 6:18 diz que, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no espírito, é para isso vigiando com toda perseverança e súplica, pois todos os santos. Efésios 6:18. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Coríntios 14:15. Existe um tipo de oração que é feita de nível espiritual. A oração em línguas é um exemplo dela. Em Coríntios 14:14, Paulo diz: se eu orar em outras línguas, então meu espírito ora. E no outro verso, ele diz o seguinte: orarei com o espírito. Para orar com o espírito, não precisamos usar a mente, por isso podemos orar o tempo todo, mesmo enquanto trabalhamos ou estudando. Isso existe um tipo de oração, que é feita no nível espiritual. Como poderei fazer esse tipo de oração se eu nem mesmo sei que possuo um espírito? A adoração é uma oração, que também é no espírito. A prática normal da vida cristã implica em uma compreensão clara de que somos um ser completamente espiritual, que possui uma alma, e essa alma habita em um corpo. E precisa aprender e exercitar o espírito humano, recriado para contratar o Senhor e ser por ele guiado. Tudo que nós necessitamos para alcançar uma vida cristã plena é frutífera, já nos foi dado. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Somos exortados a andar no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Em Coríntios 14:14, Paulo diz:
Se eu orar em outra língua, então meu espírito ora novamente. Veja a forma como ele diz: se eu orar, então meu espírito ora. Veja que o eu e o espírito são a mesma coisa, mostrando que Paulo se via como um ser espiritual, podendo dizer então que nós somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Eu sou um ser espiritual. Eu sou da natureza de Deus e fui feita à sua imagem e semelhança. Não devemos pensar que somos o nosso corpo, mas sim espírito. Poderoso. Toda direção que o espírito nos dá vem atrás do nosso espírito, que é parte do nosso ser, e tem função de contratar a Deus. Falhar em discernir o próprio espírito pode ser extremamente prejudicial para um padrão de vida vitoriosa. Se eu não conseguir ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, como serei guiado por ele? Esse é o centro da vida cristã. Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo, nos moldando e nos guiando a toda a verdade. Esse é o ápice da revelação de Deus, Cristo. Jesus habita em nós, sendo a nossa própria vida. A vida cristã consiste em duas substituições. A primeira na cruz, onde ele morreu em nosso lugar, e a outra é no nosso dia a dia, onde ele vive a vida cristã por nós. Tudo é feito por sua graça e salvação e a santificação. Servimos a Deus no Espírito, porque Deus é quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, e minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Romanos 1:9. A maneira de servirmos a Deus é exercitando o nosso espírito. Para podermos conhecer o coração dele e fazermos a sua vontade, João 16:13 diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Como o Espírito nos guia a toda a verdade? Falando conosco através do nosso espírito recriado. Como podemos perceber então o nosso espírito? Somos aptos a ter comunhão com Deus, porque somos espírito. Por isso podemos ouvir e falar com o Senhor. Evidentemente, somos também alma e corpo. Em Romanos 7:18, Paulo diz: porque eu sei que em mim isso é a minha carne. Poderoso. Veja que ele também diz que ele é matéria. Nós somos um ser triuno. A divisão que ora fazemos é apenas visando facilitar o aprendizagem. Eu sou apenas um homem e não três. Espírito, alma, corpo são partes apenas a casa onde moramos nessa terra. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5:1-2 que o corpo é apenas a nossa casa terrestre. Quando estivermos com o Senhor, receberemos uma habitação celestial. Podemos dizer então que somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Mas como posso perceber o meu espírito? Já que sei perceber o meu corpo e também a minha alma, ou seja, minha mente e minhas emoções. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão é que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o interiormente, e circuncisão, a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2:28-29. O nosso espírito muitas vezes é chamado de coração na Bíblia. Os dois termos parecem ser intercambiáveis. Paulo explica que o coração e o espírito, ou pelo menos é o meio de qual ele pode ser percebido, não apenas esse órgão físico que pulsa em nós. Quando a Bíblia fala do coração, ele está falando de algo íntimo, das profundezas do nosso ser, e ele é o meio do qual o espírito pode ser percebido. Finalizamos a aula 1, falando então da diferença da alma e do espírito. E vamos para o próximo falar sobre as funções do espírito. Já peço para você começar a me seguir para auxiliar, compartilhar esse conteúdo diretamente dos céus para mais pessoas. Peço também para você curtir, compartilhar com as pessoas e que possa te ajudar a se desenvolver cada vez mais nesse mundo incrível e na tua vida espiritual. Que Deus te abençoe grandiosamente.